Você já percebeu como o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra? Imagine a seguinte situação. Você está tentando chamar a atenção de alguém. Pode ser um amigo, um parceiro romântico ou até mesmo um colega de trabalho. Seu instinto imediato é insistir, enviar mensagens, ligar, explicar seus sentimentos. Mas nada disso parece funcionar. Agora, imagine fazer o oposto. Você recua, silencia, sem aviso, sem explicação. De repente, sua ausência começa a ser sentida. O que era garantido, previsível, deixa de estar ali. E pouco a pouco, você percebe algo interessante. As pessoas começam a se perguntar o que aconteceu, por que você sumiu, o que está pensando. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele cria um mistério, um vácuo que a mente humana sente a necessidade de preencher. No momento em que você para de se explicar, de insistir, você muda o jogo. Mas como isso funciona? Por que ficamos tão intrigados pelo que não podemos compreender completamente? E mais importante, como você pode usar isso a seu favor para atrair respeito, admiração e até interesse genuíno? Hoje, vamos explorar o poder do silêncio como ferramenta de autoconfiança e magnetismo. Você vai entender por que falar menos pode fazer com que as pessoas pensem mais em você. Se você quer aprender a usar o silêncio para transformar sua vida e suas relações, assista até o final, porque os ensinamentos que você vai descobrir aqui podem mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Nosso cérebro não lida bem com incertezas. Sempre que há uma lacuna de informação, sentimos uma necessidade quase automática de preenchê-la. Isso acontece porque a mente busca padrões e explicações para tudo ao nosso redor. Agora, pense no impacto disso quando alguém que estava sempre presente simplesmente para de se manifestar. O silêncio cria um vácuo que precisa ser preenchido. E adivinhe, não é você quem vai correr atrás para explicá-lo. Esse efeito pode ser observado em diversas situações. Quando uma pessoa para de responder mensagens, o outro lado começa a se perguntar o que aconteceu. Será que algo mudou? Será que fez algo errado? O silêncio desperta dúvidas, curiosidade e, mais importante, a necessidade de entender. E isso acontece porque valorizamos mais aquilo que não temos certeza se podemos ter. O acesso fácil e constante faz com que algo se torne previsível. Mas quando uma presença deixa de ser garantida, começamos a dar muito mais importância a ela. Se você já ouviu falar no efeito escassez, sabe que tendemos a valorizar aquilo que parece raro ou difícil de alcançar. E o silêncio trabalha exatamente com esse princípio. Quando você fala o tempo todo, se explica demais ou se faz sempre disponível, está entregando tudo de graça. Mas quando silencia, cria um espaço onde o outro precisa investir energia para entender e interpretar. E esse mistério é poderoso. Ele gera um tipo de atração diferente, um interesse que surge não porque você está exigindo atenção, mas porque está permitindo que o outro venha até você. Se isso faz sentido para você, comece a observar ao seu redor. Veja como as pessoas reagem ao silêncio, como a falta de uma resposta direta muitas vezes pesa mais do que um discurso longo e explicativo. O silêncio, bem utilizado, não é um sinal de fraqueza ou submissão. Pelo contrário, é uma demonstração de controle absoluto sobre a situação. Mas para que essa estratégia funcione, é essencial que o silêncio esteja acompanhado de algo ainda mais valioso, a confiança. E é sobre isso que vamos falar a seguir. O silêncio só é poderoso quando vem acompanhado de uma postura firme e confiante. Caso contrário, ele pode ser interpretado como insegurança ou fragilidade. Pense nos grandes líderes, nas pessoas que mais inspiram respeito. Você já percebeu que elas não sentem a necessidade de falar o tempo todo?
Elas escolhem cuidadosamente quando e como se expressar. E quando ficam em silêncio, não é porque não têm nada a dizer, mas porque sabem que sua presença por si só já carrega impacto. Isso acontece porque o silêncio transmite uma mensagem forte. Eu não preciso me justificar. Eu estou no controle. Quando você resiste ao impulso de explicar, argumentar ou buscar validação, demonstra uma força rara. A maioria das pessoas reage por impulso, responde imediatamente a provocações, busca se defender a qualquer custo. Mas quem domina o silêncio tem uma vantagem. É imprevisível, e a imprevisibilidade é uma das formas mais sutis de poder. Quando os outros não sabem como você vai reagir, ficam atentos, tentam decifrar você, antecipar seus movimentos. E sem perceber, começam a investir mais energia em entender sua postura. Os estoicos ensinavam que autocontrole é a chave para a verdadeira liberdade. Epicteto dizia que a única coisa sobre a qual realmente temos controle é nossa própria mente. Isso significa que, quando você domina suas reações, deixa de ser uma marionete dos outros. Agora, aplique isso ao poder do silêncio. Imagine uma situação de conflito. Alguém te provoca, te acusa de algo ou tenta tirar uma reação emocional de você. O que acontece quando você responde impulsivamente? Você entra no jogo da outra pessoa, se coloca na posição de defesa e, muitas vezes, perde o controle da situação. Mas e se, em vez disso, você apenas silenciasse? O efeito seria completamente diferente. O outro começaria a se perguntar: será que ele realmente se importa com o que eu disse? Será que eu exagerei? Por que ele não está reagindo? Isso cria um efeito psicológico poderoso, a inversão de papéis. Agora, não é mais você quem está tentando provar algo. É o outro que começa a questionar suas próprias atitudes. O silêncio bem utilizado não é passividade. Ele é uma forma de controle. Ele permite que você escolha quando e como agir, em vez de ser arrastado pelas emoções do momento. Mas para que essa estratégia funcione, você precisa aprender a usá-la no momento certo. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Como aplicar o silêncio estrategicamente em diferentes áreas da vida e extrair o máximo desse poder invisível. Saber quando falar e quando calar é uma habilidade poderosa, mas o silêncio, para ser eficaz, precisa ser usado com inteligência. Não se trata de simplesmente ignorar pessoas ou se fechar para o mundo, mas sim de criar impacto no momento certo. Vamos explorar 3 áreas onde o silêncio pode ser uma ferramenta transformadora: relacionamentos, conflitos e crescimento pessoal. O silêncio nos relacionamentos, criando interesse e valor. A maneira como você se posiciona nos relacionamentos determina a forma como as pessoas te percebem. Se você se mostra sempre disponível, responde imediatamente e busca validação o tempo todo, corre o risco de ser visto como alguém previsível. Mas quando você aprende a pausar, a não responder no impulso, a criar um espaço, algo curioso acontece. O outro começa a sentir sua falta. Isso não é manipulação, é um reflexo natural do comportamento humano. As pessoas valorizam o que não têm certeza se podem ter. Se você sempre responde imediatamente a mensagens, sempre se explica e se justifica, não dá tempo para que a outra pessoa realmente sinta sua ausência. O segredo está no equilíbrio. Não se trata de ignorar, mas de saber quando se retirar. Um pequeno silêncio no momento certo pode fazer mais do que 1000 palavras. O silêncio nos conflitos. Como desarmar? Qualquer discussão. Já percebeu que muitas discussões se tornam intensas porque ambas as partes querem ter a última palavra? O silêncio pode ser uma ferramenta desarmadora. Quando alguém espera que você reaja com raiva, impaciência ou justificativas, mas você apenas observa e silencia, algo poderoso acontece. A tensão se quebra. A outra pessoa começa a refletir. Muitas vezes, percebe que está exagerando. O
Silêncio coloca um espelho diante dela, obrigando-a a lidar com o próprio comportamento. Além disso, ele te dá tempo para pensar. Em vez de responder no calor do momento e se arrepender depois, você mantém o controle da situação. Escolhe suas palavras com precisão, tornando sua comunicação mais estratégica e impactante. O silêncio, como caminho para o crescimento pessoal. A maioria das pessoas vive em um estado de ruído constante. Redes sociais, notificações, mensagens, estímulos por todos os lados. Mas o crescimento verdadeiro acontece no silêncio. É no silêncio que você se conecta consigo mesmo, que entende o que realmente quer, sem ser influenciado por opiniões externas. Os estoicos praticavam o silêncio como um exercício de disciplina e reflexão. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, escrevia seus pensamentos todas as manhãs em seu diário, uma prática de silêncio interno que o ajudava a tomar decisões sábias. Quando você aprende a se sentir confortável no silêncio, descobre que não precisa buscar distrações o tempo todo. Você se torna mais presente, mais consciente e, consequentemente, mais forte. Mas lembre-se, o silêncio só tem poder quando vem acompanhado de autoconfiança. Se for usado como fuga, como medo de se expressar, perde seu impacto. Agora que você já entendeu o poder do silêncio e como aplicá-lo na sua vida, vamos concluir com uma reflexão final e um convite para transformar sua maneira de se posicionar no mundo. O silêncio não é apenas ausência de palavras. Ele é uma escolha, uma ferramenta estratégica e uma demonstração de força interior. Quando você aprende a usá-lo com inteligência, percebe que não precisa provar nada a ninguém. Sua presença, sua postura e suas ações já comunicam tudo o que precisa ser dito. O silêncio desperta curiosidade, impõe respeito e gera interesse. Ele desarma conflitos, fortalece sua autoconfiança e faz com que os outros passem a enxergar você de maneira diferente. Pense em tudo o que falamos hoje. Quantas vezes você já sentiu necessidade de se justificar, de falar mais do que deveria, de tentar ser ouvido a qualquer custo? E quantas dessas vezes isso realmente trouxe o resultado que você queria? Agora imagine o oposto. Imagine se, em vez de reagir impulsivamente, você apenas pausasse, observasse, deixasse que o silêncio falasse por você. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas sim agir com inteligência, ser dono do seu tempo, da sua energia e da sua atenção. Os maiores mestres da história sabiam que nem toda pergunta precisa de uma resposta, nem toda provocação merece uma reação. E você? Vai continuar gastando energia tentando convencer os outros do seu valor? Ou vai simplesmente demonstrá-lo pelo seu comportamento? Se esse vídeo fez sentido para você, se você quer aprender a desenvolver mais autoconfiança, autocontrole e inteligência emocional, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre como você pode se tornar mais forte mentalmente e construir uma vida baseada no respeito e no propósito. E me conta nos comentários, você já usou o silêncio como uma estratégia? Como foi essa experiência? Lembre-se, o silêncio não é vazio, ele está cheio de respostas.